Olá, estou aqui, sou o Vitor da Espaço Graf, com mais um podcast por dentro do assunto. Hoje a gente vai falar sobre a política, estamos aqui com o Dr. Nilson de Paula, que vai se apresentar, um grande amigo da gente aí. Muito bem, Vitor. Primeiro, né, agradecer o convite que você fez aí, parabenizar aí pela boa iniciativa. Hoje o podcast tem sido uma boa ferramenta de comunicação, né? Então, de fato, parabéns para você pela iniciativa, pelo seu trabalho. O meu nome é muito engraçado, né? As pessoas falam ele de várias formas, o meu nome, né? É Nilson, sem N no final, portanto é Nilson sem som, né? Aham. Nilson e Paulo. Aí, Ah, aí todo mundo fala de tudo quanto é jeito, né? É Nilson, Gilson, Wilson, Nilson de Paula, Nilson Paula, né? Nilson Paulo. É diferente, eu acho que acaba se tornando até uma boa marca aí, né? Eu aham. sou advogado há 32 anos, formado pela UEL, em 1992, me formei na UEL. Depois eu fiz vários cursos de especialização, mestrado na UEL, exerço a docência, né? Sou professor de direito, também trabalhei tanto na advocacia quanto dando aula aí já há todo esse tempo aí. E fiquei bastante focado, Vitor, exatamente na questão do direito eleitoral. E hoje a Aham. gente fala direito político, direito eleitoral, direito partidário, mas este é o meu trabalho hoje em dia. Bacana, doutor. É uma honra ter você aqui. Agora já está chegando aí as eleições municipais, né? E a gente vai bater um papo aqui para você estar passando para a gente aí como que funciona, questão de vereadores, prefeito. E Perfeito. a gente vai estar fazendo algumas perguntas aqui. Eu até fiz uma colinha aqui para a gente Eu não ir. fiz minha colinha aqui, Ah, hein? eleições municipais, o que significa? Exatamente. Bom, você sabe que no sistema eleitoral brasileiro, nós temos eleições a cada 2 anos. Aham, O ano é par, tem eleição, né? Ou um tipo de eleição ou outro tipo de eleição. aham, Em um ano par, nós temos as eleições chamadas eleições gerais, que são as eleições que escolhem presidente da República, governadores, senadores da República, deputados federais e deputados estaduais. Isso é a chamada eleição geral ou eleições gerais, em um aham, ano par. No outro ano seguinte, par, aí nós temos as eleições municipais. aham. Nas eleições municipais são as eleições que se escolhe prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o território nacional. Então, de 2 em 2 anos, eleições. 2024 é o ano das eleições municipais. Bacana. Então, as eleições municipais é para escolher os comandantes das cidades, é isso? Exatamente, né? E o sistema político brasileiro, o brasileiro gosta muito de participar da Aham, política. O brasileiro gosta, ele tem palpite para absolutamente tudo, né? A política, muito recentemente, tem tido uma participação muito expressiva do cidadão, aham, porque a participação política é do cidadão, não é aham, do filiado a um partido político, não é de um pré-candidato. Não, a política é do cidadão, porque a aham, política organiza a vida do cidadão, né? Como em 2024 nós temos a eleição municipal, também é a eleição que mais atrai o interesse do cidadão. Por quê? Porque ele vai escolher gente que ele conhece. Então, ele sabe quem é o candidato a prefeito, ele sabe quem é o candidato a vice-prefeito e ele sabe quem é o candidato a vereador. aham. Então é a eleição também, Vitor, e toda a sua audiência aqui, né? É a eleição que nós falamos até que é uma eleição distrital. O que é uma eleição distrital? É quando você vota e escolhe apenas pessoas da sua região. Então, Aham. o município é uma eleição do distrito do município. Portanto, é uma eleição muito participativa. E a gente aí torce muito para que o cidadão participe no processo eleitoral de campanha, participe como candidato, daqui a pouco vamos falar, né, como ser candidato, né, quais são os requisitos, e participe como eleitor, porque lá no dia da eleição o eleitor tem que participar. No processo eleitoral brasileiro, o eleitor, toda pessoa acima de 18 anos, ela precisa ser alistada como eleitora. E, portanto, então, é a eleição da oportunidade, é a eleição da participação, a eleição municipal.
Eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre Londrina, né? A gente está em Londrina. Quantas vagas, o porquê de 19 candidatos, e aí está aqui na minha colinha, é sobre esse assunto também. Para as pessoas que estão nos ouvindo aí entender o porquê que é 19, se tem uma quantidade de pessoas para cada 10 mil, ou como que funciona. E aqui em Perfeitamente. Londrina são 19 vagas. Queria que o doutor desse uma Um pouquinho, palhinha né? aí, até para que os pré-candidatos também se atualizem nesse assunto aí, que acho que é muito importante. Muito importante. Até porque Londrina recentemente andou numa discussão sobre o número de vagas na Câmara de Londrina, né? Recentemente Aham. aqui a Câmara estava discutindo se aumentava, alguns até acham que deve diminuir, né? Como que é feito a distribuição de cadeiras na Câmara de Vereadores? Vamos falar primeiro da distribuição de cadeiras, daqui a pouco vamos falar da distribuição de vagas para os candidatos. Então, Aham. como é que cada cidade cria o número de cadeiras na Câmara de Vereadores? Primeiro, é bem isso que você colocou. É o número da população e que vai definir. Tá? Aham. Então, existe lá vários escala, tem uma escala de quantidade de cidadão, e esta escala vai aumentando. Começa com 9 vagas, então o mínimo que uma cidade tem de vereadores são 9 vereadores. Este é o mínimo. Não, Independente da quantidade das pessoas. Isso. isso. Então você tem lá até. É que eu não tenho aqui de memória agora. Até 5 mil, até 10 mil, não tem de memória agora. Precisaria fazer uma consulta aqui. Cidades até 10 mil eleitor, população, você tem 9 cadeiras na Câmara de Vereadores. A partir dali, vai aumentando o número da população, vai aumentando o número de cadeiras na Câmara de Vereadores. Nas cidades menores, com 9, este é o número mínimo. Então a Aham. cidade não consegue reduzir menos de 9. Agora, nas Aham. cidades com um número maior, aí você tem uma flexibilização. Então, a partir de 9, pode ser de 9 no mínimo 9, no máximo 13. Depois, no mínimo 13, no máximo 15. Depois, no mínimo 15, no máximo 20. E assim vai. Aham. Londrina hoje está em uma faixa em que ela poderia ter até 25, 23, 25. Também precisaria voltar lá na minha colinha da população. Mas ela poderia ter um número superior a 19. Não tem nenhum problema. A lei autoriza Londrina a ter. Mas a Câmara de Vereadores, hoje são 19, está dentro do limite da lei. Hoje são 19, poderia aumentar. A Câmara iniciou, talvez, ali uma discussão, nem trouxe como projeto de lei, mas iniciou uma discussão fora da Câmara, se aumentaria ou não. E nós vamos para as eleições municipais em Londrina de 2019, de 2024, né, com 19 cadeiras. Por que isto? Pelo número da população. Hoje, 19, mas no futuro, e somente no futuro, pode ser que este número ou aumente ou reduza. Isso é uma questão bem polêmica, porque tem uns que aprovam, outros não, né? Mas uma cidade igual Londrina, 19 eu acho que seria uma quantidade suficiente para estar administrando, que é 300 mil eleitores, né? Votos válidos, né? Maringá, que é uma cidade com um número de eleitores e população menor que Londrina, tem um número maior de vereadores. A Câmara de Maringá aprovou o aumento. Lá hoje nós temos 23 vagas na Câmara de Vereadores. Então, é uma decisão política, não é? A população nem sempre é tão simpática a aumentar. E tudo isso também é por conta do relacionamento que a Câmara tem com a população. Se a Câmara tem um relacionamento bom com a população, um relacionamento de uma comunicação boa, de projetos, de retorno, isso acaba melhorando. Mas, na cidade de Londrina, portanto, agora em 2024, são 19 vagas. É vaga sobrando, né? Cada um precisa de uma vaga só, então tem vaga sobrando aí. Até quando, doutor? Acho que vai ter muitas pessoas que é pré-candidato. Até quando que pode estar se filiando, se entrando num partido para ser um vereador, um pré-candidato a vereador? Olha, a tua pergunta é muito boa, é oportuna, né? E tem muita gente, e aí, você, né, da nossa audiência aqui, precisa entender o seguinte: você também pode ser candidato a vereador, né? Nós temos aí alguns pré-requisitos, e a pessoa, enquadrando no pré-requisito, ela pode ser candidata. Daí vamos falar qual é o prazo. Hoje o prazo está aberto. Então, a pessoa, o cidadão,
que tenha no mínimo 18 anos para ser vereador, a idade mínima de 18 anos, que é brasileiro, nato ou naturalizado. O que significa isso? Tenha nascido no Brasil ou tenha nascido fora do Brasil, mas naturalizou. Então, 18 anos, brasileiro. E aqui até fazer um parênteses, né? Nós temos em Londrina, na nossa região, muitos refugiados. O refugiado não pode votar e nem ser votado. Por quê? Porque o requisito é 18 anos, ser cidadão. Terceiro, ser eleitor. Obrigatoriamente tem que ser filiado, alistado como eleitor. Depois, obrigatoriamente precisa estar filiado a um partido político. Nós temos no Brasil hoje, Vitor, aproximadamente 30 partidos políticos. Então tem bastante partido político. Obrigatoriamente a pessoa precisa estar filiado a um partido político. E quinto, ele precisa estar com seus direitos políticos integrais. Não pode ter nenhuma um requisito de inelegibilidade. Então, idade, estar filiado, ser eleitor, estar em um partido, estar com a sua condição dos direitos políticos em dia. E mais um detalhe também. E precisa ter residência, domicílio eleitoral no local da eleição. Então, mora em Cornélio Procópio, tem residência em Cornélio Procópio, quer ser candidato em Londrina? Não é possível. Precisa ter título eleitoral em Londrina, precisa residir em Londrina. Muito bem. E nós estamos no período ainda da filiação partidária. Como a filiação partidária é um requisito obrigatório, qualquer pessoa, para ser candidato, precisa filiar. Quando vai terminar o prazo da filiação? No dia 6 de abril de 2024. Então, nós estamos aqui caminhando já para o prazo final. Então, até o dia 6 de abril, quem quiser ser candidato precisa procurar um partido político. Essa pergunta agora eu acho que é importante. Para fazer o título, acompanha a mesma filiação para a pessoa que quer ser candidato ou o prazo é maior? Para a pessoa comum fazer o título, transferir ou... Perfeito. Bom, então o título de eleitor, que é um documento exigido para o candidato e é exigido também para o eleitor, né? Então, candidato e eleitor precisa estar alistado como eleitor na cidade em que quer ser candidato ou que vai votar. Então, o título de eleitor, nós temos duas datas. Uma data para quem é pré-candidato ou para quem será candidato lá no futuro. Então, quero ser candidato. Qual é a data final se não tem ainda o título eleitoral? 6 meses antes das eleições, no dia 6 de abril. 6 de abril é o prazo final. Então, para quem vai ser candidato, 6 de abril. Agora, para quem não vai ser candidato e não tem ainda o título eleitoral, o prazo é outro. O prazo é lá no dia 8 de maio. Então, existe maio. Para quem não é candidato, o prazo para mudar de domicílio e o prazo para ser eleitor é lá no dia 8 de maio. Bacana, doutor. Então, vamos entrar aqui na pré-campanha, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre a pré-campanha política, quando começa, o que pode fazer. Todos sabem também que eu sou pré-candidato a vereador em Londrina, né? E aí tem muitas dúvidas. Que nem eu moro na região leste, como o doutor sabe, e tem muitas demandas. Então, isso a gente já faz no longo da vida. A gente não está caindo de paraquedas. Futuramente a gente está com uma equipe aí de pré-campanha e uma das coisas que a gente... dos programas que a gente quer é um terminal metropolitano urbano de Londrina, que nossa região leste não tem. Então, isso a gente pode, né, doutor? Está falando, agora o pessoal, por causa da dengue, está pedindo um ecoponto. Foi falado que ia sair 3 ecopontos aqui na região leste, e acho que não saiu nenhum ainda. Então, vieram me pedir para ajudar a fazer um abaixo-assinado, está falando com o prefeito, com o CMTU. Então, isso a gente pode fazer. A gente não pode pedir voto, porque até então não tem o número e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí para os outros pré-candidatos também. Eu tenho muitos amigos aí que é pré-candidato e gostaria de saber o que pode e o que não pode na pré-campanha. Excelente, Vitor. E de fato, né, você é pré-candidato a vereador, né, nas eleições de 2024. Nós temos conhecimento dessa situação. Inclusive, o pré-candidato pode participar de programas? Pode, tanto que estamos aqui fazendo um programa seu, inclusive, né? Por dentro do assunto.
E isto o pré-candidato pode, sem problema nenhum. Então, o que é pré-candidato e o que é candidato? O candidato, ele vai ser candidato apenas quando ele for escolhido nas convenções partidárias que vão acontecer lá no mês de julho. Lá no mês de julho nós temos as convenções e lá no mês de julho, então, nós temos os candidatos. Até lá, todo mundo é pré-candidato. Até o final de abril, se ele não filiar, não tem problema nenhum, pode fazer pré-campanha. Agora, se quiser ser candidato, precisa filiar. E o que é que o pré-candidato pode fazer? O pré-candidato ele pode fazer as seguintes situações. Ele pode se apresentar como pré-candidato, como você tem feito aqui, não é? Pode se apresentar. Ele pode dizer por que ele quer ser pré-candidato, quer ser pré-candidato por isso. Ele pode falar o que é que ele já fez e ele pode falar das suas propostas sem nenhum problema. Pode participar de programas de rádio, pode participar de programas de televisão, pode participar das redes sociais, ter uma página, estar em todas as redes sociais, fazer a sua divulgação. E ele pode, como você fez aqui, eu gostei muito da tua sugestão aqui, hein? Terminal urbano, né, de transporte coletivo na Zona Leste. Olha, e agora aqui, viu, Vitor, pensando, parece que a Zona Leste é a única zona da cidade que não tem terminal, né? Então, parabéns, é isso que o pré-candidato tem que fazer, identificar a oportunidade e falar das oportunidades. É que ali eu moro, né, no Alexandre Urbanas ali, aí saiu o Ecovilles lá, aquele monte de prédio ali, e tem uma escola muito grande lá, e aí tem um sítio no meio, o pessoal tem que passar pelo meio do soja lá, do milho, as crianças, né? Então, e você não tem hoje um terminal de integração com toda a cidade, né? Como tem na Zona Norte, Zona Oeste. Isso, e aí tem. As mães veio falar com a gente, eu falei, não, vamos a gente encabeçar esse pedido aí, se for preciso fazer abaixo-assinado, ver com o prefeito se já tem algum projeto, porque como a cidade está crescendo e a região leste também precisa dessas melhorias, né? Sem sombra de dúvidas. Então, isso aí é a gente que está ali, mas no... Por que você só fala da leste? Porque eu estou na leste, as pessoas vêm na gente para pedir uma ajuda. E a gente já faz esse trabalho de estar pedindo. Então, é que nem você falou, a gente está fazendo esse podcast aqui na hora, né, no por período dentro, da pré-campanha? É, período da pré-campanha, por dentro do assunto. Sempre tive um sonho de fazer um podcast assim para estar passando um pouquinho o que a gente faz, o que a gente sente, né, para a população. Todos sabem também que eu faço muito trabalho voluntário. Certo. Há 14 anos sou voluntário do HU. Perfeito. A gente tem a casa de apoio. E aí as pessoas perguntam, mas você pode fazer isso? Você pode falar? Você é pré-candidato. Eu posso, eu já fiz. Então, para mim ter a certeza, eu estou perguntando para o doutor, né? E isso é bom para todos os pré-candidatos também, que a gente sabe que tem bastante aí que fica na dúvida também sobre esse assunto. Outra coisa que as pessoas perguntam, as pessoas mais que não têm assim a política na sua mente, qual é a função do vereador? Eu acho que a função do vereador é fiscalizar, fazer projeto de leis. Eu queria que o doutor desse uma palhinha aí nesse sentido e a função do prefeito, que é Perfeito. executar. Tá bom. Olha, é bem isso mesmo. O pré-candidato pode fazer tudo isso que você falou, né? Eu sei que você está falando mais da Zona Leste, porque você mora aqui e vive mais aqui, mas eu sei também do teu trabalho na cidade inteira de Londrina. Eu sei do seu trabalho na Zona Oeste, eu sei que você tem bons serviços prestados na Zona Norte, e isso é muito bom para Londrina. E veja, a pessoa pode ser vereador ou pode ser um líder comunitário. É muito bom quando um líder comunitário coloca o nome dele à disposição. Por isso eu parabenizo e, de novo, essa ideia aí do terminal. Gostei disso, viu? Olha, gostei disso. E, de fato, a Zona Leste é grande, né, Vitor? A Zona Leste, ela atravessa lá a BR-369 para o lado de cá. E você estava pensando apenas um terminal? Seria acho que talvez dois, um ali pro lado do eucalipto, né, do lado de lá da BR e um para cá. Tem que primeiro ver as possibilidades. Eu sei que não é simples, tem que ter muitos estudos aí do... Perfeito. Com o IPU, com CMTU, município e tal, né? CMTU. Secretaria de Trânsito. Mas parabéns aí, viu? Então, olha aí, gente, olha aí, ó. Terminal do transporte coletivo na Zona Leste, em toda, talvez até dois. Parabéns, gostei demais da sua bandeira aí e tomara que o poder público possa te ajudar nesse trabalho aí. Bom, então, pode sim. Pré-candidato, ele pode fazer esse tipo de apresentação, ele pode falar por que ele quer ser candidato. Eu quero ser candidato porque eu tenho um sonho, porque eu tenho algum serviço realizado, é uma vontade minha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu participo, né? E você tem um trabalho também muito forte na casa de apoio ali do Hospital Universitário, né? Isso. Que inclusive atende não apenas a região leste, mas
toda Londrina e toda a região, todas as Isso. cidades da região. A casa de apoio lá tem de familiar de fora de Londrina, né? Que vem de fora. De fora de Londrina, né? Tipo, o familiar vem, se interna e a gente acolhe a família, fica com a gente lá. E é que nem eu sempre falo, ficou uma casa muito bonita. A gente acolhe 28 pessoas para pouso, mas as pessoas vêm tomar banho. A pessoa vem fazer quimioterapia, um exemplo. Vem lá de Maringá. Chega aqui, faz e aí o serviço social encaminha para ir tomar um banho, para descansar, Perfeito. porque só vai embora à tarde. Então, esse é um trabalho que a gente já faz e eu acho que a gente tem que falar para incentivar mais pessoas a fazer o bem, a partilhar um pouquinho daquilo que Deus te deu, né? Muito bem. Eu gosto muito sempre quando você fala em partilhar, né? Porque partilhar engrandece o doador, né? É verdade. Faz a alma ainda mais linda, já diz mais lá. leve, né? Tem uma música muito legal lá Fica sempre um pouco de perfume, né? Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, verdade, né? Verdade. Da irmã Judite. Essa canção maravilhosa. É uma poesia essa canção. E é verdade, né? Você fazer algo para quem precisa, o doador se engrandece aos olhos de Deus. Então, parabéns aí. Muita coisa. Então, olha, o pré-candidato pode se apresentar, pode falar sem medo nenhum, pode dizer, inclusive, que ele é pré-candidato a cargo de vereador, ao cargo de vice-prefeito, ao cargo de prefeito, não tem problema nenhum. Ele pode fazer isso nas redes sociais, rádio, televisão, desde que ele seja convidado em rádio e televisão para entrevistas. Pode colocar isto no Instagram, no WhatsApp, ele pode se manifestar e tem que fazer isso. Quem não estiver fazendo pré-campanha tem que começar a fazer pré-campanha, urgentemente, né? Duas coisas ele tem que prestar bastante atenção, o pré-candidato. Não pode pedir voto. É uma bobagem da lei, eu acho, uma grande bobagem. Se você está falando que você é pré-candidato, se você está falando o que você quer fazer, por que você quer fazer, né? Quando você reúne um companheiro, um amigo, é lógico que você está querendo, em troca dessa apresentação, o voto. Mas a lei fala, você não pode pedir o voto. Então tá bom, então não vamos pedir o voto. É né? melhor não pedir, né? É melhor não pedir o voto, tá? Então você não pode pedir o voto e você também não pode falar o número. Lá no dia da eleição, o eleitor vai votar em número. Você vai falar o número. Bom, primeiro que o pré-candidato não tem número ainda, né, Vitor? Não tem. Não tem número ainda. O número vai sair quando? Só lá na convenção, né? Na convenção, depois que abre conta, tudo. Daí vai fazer o registro e tal. E isso vai acontecer somente lá no mês de julho. Então, não peça voto e também não fale o número. O restante você pode fazer, né? Tomar cuidado com alguns abusos. Abuso econômico, né? Vou gastar, fazer investimento financeiro. Então, você quer ser candidato, pode fazer, mas cuidado com investimentos, né? Não pode ficar promovendo grandes festas, não pode ficar fazendo doações, né? De brindes em troca de voto. Isto é proibido na pré-campanha. Mas, fora isto, é um ano de oportunidade, as eleições. Nós falamos aqui, são 19 vagas em Londrina, então tem 19 vagas. Você, quantas vagas precisa, Vitor? Uma, né? Uma só, né? Então tem vaga sobrando aí. Tem a vaga para os demais candidatos aí. Doutor, dando só uma palhinha, muita gente pergunta qual que é o papel dos vereadores. Os vereadores ficam lá no ar-condicionado, não faz nada. Qual que é o principal papel do vereador numa cidade igual Londrina? É fiscalizar e fazer leis. Dá uma palhinha só sobre esse assunto aí, que o pessoal me pergunta bastante. E a gente fala, mas é bom o doutor falar que vai falar com mais firmeza. Olha, né? A função legal, institucional do vereador principal é fazer a fiscalização do poder executivo, né? Se o orçamento está sendo cumprido, se as ações públicas estão se realizando normalmente, o que é que o prefeito e o vice-prefeito e os secretários estão fazendo, como eles estão fazendo, ou seja, a principal função do vereador é fazer esta fiscalização. Mas é lógico, o vereador também é um colaborador da administração pública. O vereador é um agente de desenvolvimento da cidade também, sem nenhuma dúvida. É ele quem faz a relação da comunidade com a prefeitura. Então, o vereador ele tem um papel fundamental de integrar a necessidade da comunidade com a administração, para que a administração possa vir mais rapidamente. A administração pública tem lá o seu corpo técnico, tem os seus modelos de encontrar as necessidades, mas o vereador ele também é este elo de relacionamento. Fiscaliza e também faz a
ponte entre a comunidade e entre a administração pública. Então, muita gente faz muito. Agora, se for vereador, ele pode fazer muito mais ainda. Tem mais instrumentos, ele tem uma carteirinha de autoridade, não autoridade para uso pessoal dele, mas de autoridade para poder falar em nome da sociedade. E quando a gente fala da sociedade, Vitor, é da sociedade como um todo. Tem as pessoas mais necessitadas, tem as pessoas que estão muito bem equilibradas e tem as pessoas já muito bem sucedidas economicamente e socialmente. E o vereador é vereador de todos. Então, o empresário precisa de mais oportunidades para sua empresa, a pessoa com mais necessidade precisa de cuidado, precisa de segurança, precisa de saúde. Ou seja, vereador é um agente fundamental de relacionamento social. Bacana, doutor. Isso é muito importante, né? A gente está falando da política partidária, mas a política, eu sempre falo, o pessoal fala, tem pessoas que falam, eu não gosto de política, porque política é isso, porque política é aquilo. Mas a vida é uma política. Eu queria que você saísse um pouquinho dessa zona partidária, né? E falasse um pouquinho sobre política, não da política que a gente faz no dia a dia, na família, com os amigos, na empresa. Tudo é política, né, doutor? Exatamente. Bem isso, eu acho muito bem colocado e oportunamente lembrado, né? Porque se fala política. A política é só partidária? A política é somente para quem está no partido A, B, C, D? A política, porque hoje, inclusive, a gente está vivendo um momento ainda de muita polarização. Isso, muita polarização. E acho até que nas eleições de 2020 essa polarização vai acabar ainda contaminando todo o processo, né? Lamentavelmente. Mas a política é a política do relacionamento, né? É isso que eu falo. A cidade é composta por vários elementos humanos, várias pessoas, né? E nós precisamos de uma convivência social. O pacto da convivência social é o pacto da política, mas da política do relacionamento. É cada um ter o que é seu, respeitar o que é do outro e todo mundo junto trazer oportunidades para todos. Então você tem política social, você tem política de família, você tem política na igreja, você tem política na empresa, enfim, você tem vários modelos de política de convivência, não apenas de partido. Uhum. Porque quando é de partido, fala, eu sou do partido tal, pronto. Só porque você fala que é do partido tal, você imediatamente perde o respeito de várias outras pessoas. E não deveria ser assim. Fica difícil. Porque, eu sou da esquerda. Não, você é ruim, né? Ou eu sou da direita, você é ruim, Você né? é ruim, exatamente. Aquela pessoa extrema, né? Que ele pensa no extremo. E eu sempre falo, tem dos dois lados, né, doutor? Tem gente boa dos dois lados. Tem políticos bons. Muitas pessoas falam, mas todos os políticos são bandidos, todos os políticos não pensam no próximo. Acho que é infeliz a pessoa que pensa assim, porque tem muitas pessoas boas, né? Perfeitamente. Até porque a política, a vida social é dirigida pela política partidária. Então a pessoa pode até não gostar, mas ela tem que saber que ela vai se submeter às regras dos deputados, dos vereadores, dos senadores e tal. Então, o melhor é você ter um relacionamento de boa convivência. Amável e amigável, como cristão, como amor, né? Porque a melhor política que eu sempre falo é o amor, né? Porque se você trabalha o amor, a fé, passa em qualquer obstáculo, né? Sem sombra de Agora, dúvidas. se você for levar para o lado do mal, outra pergunta que nem estava aqui na minha colinha, mas eu vou te fazer. Estão discutindo aí a não reeleição. O que o doutor acha? Se ficaria melhor a política sem a reeleição? Na minha visão, a reeleição o político já entra o primeiro dia de mandato dele pensando em se reeleger daqui 4 anos. Eu acho que, na minha visão, eu não aprovaria a reeleição, né? Talvez fique um tempo fora, depois volte. Mas eu queria a opinião de um... E eu tenho uma opinião, até pessoal, né? Que a minha opinião de advogado e tal, não sei o quê. E, de fato, né, o Senado está discutindo nesse momento acabar com a reeleição. Mas aí é interessante, o Senado está discutindo para acabar com a reeleição apenas do Poder Executivo. Do Poder Legislativo, não. Né? Então, o legislador legisla sempre em favor dele. Né? O Senado está falando nesse momento, vamos acabar com a reeleição do Poder Executivo, aumenta o prazo para 5 anos, está aí do Poder Legislativo. A gente não poderia também ter aí uma situação, inclusive, de mais oportunidades para todos? Eu acho que poderíamos ter o seguinte,
uma reeleição para cada cargo. Uma reeleição para vereador, uma reeleição para deputado estadual, para deputado federal, para prefeito, para governador, para senador, para presidente da República, uma vez só. E aí sai e dá oportunidade para outros. Quando a gente fala de política de convivência, a política é boa, mas desde que resolva o meu problema, né? Não. Este é o momento oportuno, inclusive, pré-candidato, da gente poder discutir isso. Vamos, sim, fazer um novo modelo de política e nós teremos aí uma reeleição apenas em todos os níveis. Uma única e pronto, contribuiu para a sociedade e agora a gente vai buscar um outro modelo de reeleição. Então, eu acho também que você ter 5 anos é razoável, mas é muito pouco também. As necessidades são grandes. Então, vamos ver, vamos acompanhar, mas eu ainda sou favorável que cada cargo tenha apenas uma única reeleição, não é? E aí, quem sabe, isto caminha melhor. Seria 10 anos daí. Você ficou 10 anos... Eu não entendi direito. 4 anos mais 4. Mais 4. Pronto, acabou. 4 anos, vereador. 4 anos mais 4, acabou. Prefeito, 4 anos mais 4, acabou. Eu também penso que daí muda o jeito de pensar, né? Porque nada contra, a pessoa pode ficar lá, mas tem pessoas que ficam 20 anos, 30 anos na política, se torna uma profissão, né? Na minha visão. Permitido, tá? Então, isso que eu tô falando. A legislação permite hoje as pessoas terem mandato, mas nós vamos pensar numa reforma política e o Senado está, neste momento, discutindo 5 anos sem nenhuma reeleição, eu acho que é pouco também. Talvez até o Senado está jogando isso para discutir. Então, discussão, sociedade, quem sabe? 4 anos, uma única reeleição e não vai voltar mais naquele cargo. Vamos dar oportunidade para outras pessoas da sociedade. Temos pessoas qualificadas, temos pessoas com sonho. Tem gente que passa a vida inteira, inclusive, sendo candidato e não consegue chegar lá. Por quê? 10 vezes é candidato e não consegue. Por quê? Porque outras pessoas que já estão ocupando não saem de lá também de jeito nenhum, né? Não sai e já fica profissional também, né, doutor? Para fazer a campanha ali, ele já tem os caminhos, né? A pré-campanha é tudo uma tecnologia, né? Descobriu o modelo da tecnologia, vai embora. Outra coisa, por que o Senado, também nós temos 8 anos de mandato? Né? Será que também não dá para reduzir 4 mais 4? Ou também ninguém fala do Senado também, é só do Executivo, só de prefeito, governador e presidente da República. E tem uma coisa, um outro assunto que é até meio polêmico de falar, mas os juízes também, né? O juiz é vitalício, como que funciona, doutor? Mas aí é concurso público, né? Aí eu até... Tudo bem, a gente poderia discutir essa situação também, mas aí é concurso público. Nos Estados Unidos você tem alguns modelos de mandatos e tal, mas quando é concurso público, aí a gente precisaria entrou pelo mérito, mais, né? entrou pelo mérito. Eu acho que o eleito também vai pelo mérito, mas aqui, como tem uma seleção diferente, né? Mas tudo bem, mas eu acho que você está defendendo um ponto de vista interessante aí. Não, bacana. O nosso papo tá legal, né? Acho que é muito bom a gente estar falando um pouco sobre política. Conheci o doutor há não muito tempo, mas é uma pessoa que ficou já para sempre no meu coração. Obrigado. Muito meigo, muito doce, muito amigável com todo mundo. Não tem partido, né, doutor? Onde que você vê por aí, você é amigo da esquerda, da direita, do centro. Construir a sociedade. Construir a sociedade. Isso que é importante, né? Não adianta a gente querer ser o extremo de uma coisa, de outra, né? Em tudo, na família, na igreja, na comunidade. Eu sempre falo que o amor, o respeito é o que faz o mundo melhor, né? E aí, muito bacana a gente estar conversando aí. Se o senhor tiver mais alguma... Não, também quero agradecer muito essa oportunidade, Vitor. E antes de encerrar, tem uma polêmica que está no momento aqui, só para a gente encerrar mesmo, eu acho que o momento é oportuno. Gostaria de falar para todo mundo que é pré-candidato para a liderança partidária, que é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal acabou de fazer aí uma análise com relação à distribuição das cadeiras nas câmaras de vereadores. Como é que ficou o processo agora? Quem participa da distribuição das cadeiras? Nós temos 3 modelos de distribuição. Primeiro, o partido político precisa alcançar o quociente eleitoral. Cada município tem o número do quociente eleitoral. Alcançou o quociente eleitoral, o partido, ele tem direito às vagas. E aí ele vai fazer a distribuição das vagas dentro do partido para os candidatos que alcançarem lá um desempenho individual. E aí você tem sobra de cadeiras. Bom, a sobra de cadeira, você tem a segunda rodada. Como é que funciona agora a sobra de cadeiras? É uma novidade para as eleições de 2020.
Para a primeira sobra de cadeiras, vão participar os partidos políticos que alcançarem 80% do quociente eleitoral. Alcançou 80% do quociente eleitoral? Alcançou. Então, o partido vai poder participar, se apresentar para a primeira rodada de sobras. Se ainda as cadeiras não foram todas ocupadas, ainda sobraram cadeiras, agora nós temos uma terceira rodada que o Supremo acabou de fazer a seguinte interpretação. Para a terceira rodada, todos os partidos vão participar. E aqui, independentemente de ter 100% ou 80%, o partido participou do processo eleitoral, ele vai poder participar da maior média, que é uma conta complexa, mas o partido vai poder. Isso significa o seguinte, se um candidato fez uma votação boa e aí ele ficou fora porque o partido, no conjunto, não alcançou, esse candidato, com uma boa votação, ele pode ter a oportunidade de ser eleito na terceira rodada. Então, são 3 rodadas na distribuição. Primeiro, o partido que alcançou o quociente eleitoral. Segundo, o partido que tem 80%. E terceiro, todos os partidos poderão participar na maior média. Acho importante passar esta informação, Bacana, porque ainda doutor. tem muitas dúvidas ainda. Muitas dúvidas, E né? quem é pré-candidato, se você pensa em ser pré-candidato, procure um partido político e conheça estes detalhes para poder participar. O doutor, o mínimo seria 3 mil votos? Explica um pouquinho esse... Tá. Hoje, Londrina, né? Vamos falar de Londrina. O que é o Londrina. quociente eleitoral? O quociente eleitoral é a divisão dos votos válidos, todo mundo que foi lá e votou, eu vejo quanto é este número e divido pelo número de cadeiras. Então, Londrina, nós temos 390 mil, quase 400 mil eleitores, mas votam 300 mil. 300 mil divido por 19 cadeiras, dá ali 15 mil e pouco. 15 mil é o quociente eleitoral. O partido que alcançou 15 mil, ele alcançou uma cadeira. Bom, e o vereador? O vereador precisa alcançar 10% do quociente eleitoral, que são 1.500 votos. Então, um número bom aí para todo mundo que quer ser candidato são 1.500 votos na primeira rodada. Na segunda rodada, se tiver vagas, aí o partido precisa ter alcançado 80%. 80% de 15 mil, nós vamos chegar a 12 mil votos. 12 mil votos, o partido fez 12 mil, então ele vai participar da possibilidade de colocar alguém. Aqui tem essa questão que você colocou. Aqui, o candidato precisa ter 20% do quociente eleitoral. 20% de 15 mil são 3 mil votos. 3 mil votos é na segunda rodada. Então, só na segunda. Somente na segunda. Então, com 1.500 votos, 1.600 votos aí, o candidato é competitivo. Mas, Nilson, 1.500 é muito difícil, não é? Nós temos quase 400 mil votos em Londrina. Faça uma boa pré-campanha, tire a sua pré-campanha do modo secreto, vá para a rua, porque é permitido fazer pré-campanha, e você, cada dia alcançando um voto, você pode, sim, poder sonhar com a eleição. Forme um grupo, trabalhe um programa, trabalhe um projeto, como esse projeto teu aqui, que eu achei sensacional, né? Trabalhe o projeto e você realmente tem uma forma de ser competitivo. Bacana, doutor. Esse projeto desse podcast é um sonho meu, não político. A gente, sei lá, tá na veia, que nem diz o outro. E aí achei essa oportunidade aqui, esse estúdio de um amigo, que é o doutor Fuad também, que nos cedeu esse espaço. E a gente está fazendo esse podcast aqui. Peço para vocês que estão nos assistindo que compartilhem, porque para crescer, para dar audiência e para continuar, as custas tem que ter uma audiência, né, doutor? Perfeito. E a gente vai estar falando o assunto do momento. E o assunto do momento agora é os pré-candidatos a vereador e a prefeito, né, doutor? Que a briga tá boa aí, porque tem bastante, né? Exatamente, é isso mesmo. Não, parabéns aí pela sua iniciativa, né? Você vir discutir pré-campanha quando você é pré-candidato, né? Você poderia vir aqui discutir somente os seus projetos, mas não. Você está abrindo a informação para todo mundo. Não, Parabéns. Tá? E tem vários amigos meus aí que é pré-candidato também, e aí tem dúvidas também, para vocês também, uma orientação do Dr. Nilson aí, 32 anos de experiência. E vamos estar aqui, de vez em quando, aqui com o assunto que vai estar em pauta, né? O doutor vai voltar mais vezes, porque é bom essas aulas de uma pessoa experiente. Agradecer a todos, que Deus abençoe. E como eu sempre falo, juntos somos mais fortes.